Muito bem, boa noite a todos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, viva Cristo Rei e Maria Santíssima. Vamos dar início então à nossa 20ª aula do nosso curso de Catecismo, iniciando com uma oração. Nosso Senhor, que nos envie as luzes do seu Espírito, para que possamos compreender bem a importância dos temas que nos quais nos deteremos nesta aula e na próxima, a respeito da vida da graça, e que de fato o organismo espiritual possa ser desenvolvido em nós pela ação da graça do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. São João da Cruz, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. São Judas Tadeu, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, então aqui chegamos na fase final deste nosso curso de Catecismo da Igreja Católica, um curso voltado especialmente a uma introdução para a doutrina da Igreja a respeito das mais variadas realidades. Na primeira parte estudamos a fé, aquilo que devemos crer, o conteúdo da fé católica. Na segunda parte nós nos detemos nos sacramentos, a liturgia e a celebração da vida do culto cristão. Na terceira parte nós estudamos a moral, tanto a moral individual quanto a moral social, na doutrina social da Igreja, e ali nós nos detemos sobre aquilo que nós devemos fazer. Agora, nesta última parte, nós estudaremos o mais importante, que é a vida da graça. A vida da graça, como veremos com mais profundidade nesta aula, não é senão a própria vida de Deus em nós. A vida de Deus que vai nos transformando, a vida que vai se desenvolvendo na nossa alma em vista da nossa santificação. Isto é a vida da graça. É o mais importante. De nada adiantaria conhecermos a fé, de nada adiantaria conhecermos a celebração do culto cristão, os sacramentos, de nada adiantaria simplesmente uma vivência moral que não tivesse como finalidade a vida da graça e o amor a Deus. Com efeito, o próprio São Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ainda que eu doasse todos os meus bens aos pobres, de nada valeria se eu não tivesse amor. Ou seja, a vida da graça trata do amor. O amor pelo qual nós cremos nas realidades do conteúdo da nossa fé. O amor pelo qual nós celebramos os mistérios e vivenciamos os sacramentos. Os sacramentos são verdadeiramente meios para a vida da graça. E o amor pelo qual nós vivemos a vida moral conforme a vontade de Deus. Então, digamos que nós chegamos ao cumprimento da doutrina católica. Nós chegamos ao ápice do nosso curso, estudar a vida da graça, estudar a própria vida de Deus sendo desenvolvida em nossas almas. Vamos ao nosso material para que a gente compreenda melhor esta realidade. A vida interior é o domínio da inteligência e da vontade sobre a vida exterior, a vida animal. Deus nos criou à sua imagem, ou seja, nos criou livres. Então, é a primeira coisa que nós precisamos estudar hoje. Uma coisa é a vida exterior, nós poderíamos confundi-la, ou melhor, compreendê-la como a vida animal que nós temos. Né? A vida exterior dos nossos atos, dos nossos sentidos, enfim. Há também a vida interior, que nós poderíamos chamar também, de certa forma, da vida intelectual. Ou seja, Deus nos concedeu uma capacidade que é superior à capacidade dos demais animais. Nós somos animais ditos racionais, ou seja, nós somos capazes de fazer raciocínios, nós somos capazes de fazer abstração, nós procuramos a verdade das coisas, pela nossa inteligência somos capazes de conhecer a verdade, conhecer a justiça, conhecer a beleza, somos capazes de refutar
e assim de rechaçar os erros. Então há uma vocação nossa à própria vida intelectual. O Aristóteles compreendeu isso quando dizia que a felicidade consiste nisso, a chamada bios theoreticus, ou seja, a vida contemplativa, ou seja, contemplar a verdade. Mas o Aristóteles não conseguiu ir além. Isto porque Deus nos chama ainda a uma vocação maior, para além da vida exterior animal, para além da vida interior, do ponto de vista somente intelectual. Deus nos chama a uma vida extraordinária. Poderíamos dizer que com a vida intelectual e com os apetites e paixões animais que estão em nós, sensitivos, nós poderíamos procurar uma realização natural. Nós poderíamos procurar uma felicidade natural próprias da nossa natureza. Mas Deus nos chamou a uma realidade ainda superior. Deus nos chamou a uma vida extraordinária, a uma vida, digamos que, acima da nossa própria natureza. Deus nos chamou à vida da graça. Deus nos chamou à sua própria vida. Quando Deus nos conferiu sua amizade, conferiu-nos pela sua graça. E a graça de Deus consiste propriamente nisso, a sua própria vida em nós. Muitas pessoas têm dificuldade de compreender o que seja o céu. Como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, coisa que os olhos não viram, coisa que os ouvidos não ouviram, que o coração humano jamais imaginou, tais são os bens que Deus tem preparado. Por quê? Porque o céu é a participação da própria vida de Deus. O céu é uma felicidade sobrenatural. Poderíamos dizer que neste mundo somos capazes de viver uma felicidade natural, mas no céu nós viveremos uma felicidade sobrenatural, uma felicidade extraordinária, porque no céu nós participaremos da própria vida de Deus. Poderíamos pensar em termos análogos, na paisagem mais bonita que já vimos nesse mundo, ora, quem é seu Criador? Poderíamos pensar naquilo que nos traz mais alegria, nas coisas mais belas, mais justas desse mundo. Pensemos então no Criador de tudo isso. Ora, no céu nós faremos essa experiência. Nós estaremos com Deus e viveremos a própria vida de Deus. Por isso, a experiência do céu, a vivência do céu está para além daquilo que os nossos olhos podem ver, daquilo que os nossos ouvidos podem ouvir, para além daquilo que o nosso coração pode imaginar. A vivência do céu é a própria vida de Deus. Pois bem, a vida da graça não é senão o caminho para que nós alcancemos essa participação da vida de Deus no céu. E aqui nós vamos tratar de coisas muito importantes. Ora, se esta então é a nossa vocação suprema, a nossa vocação maior, porque assim Deus quis, participarmos um dia da própria vida de Deus no céu, é preciso fazer um caminho, é preciso fazer um itinerário rumo a esta participação da vida de Deus, rumo ao céu. E este itinerário, este caminho não é senão o caminho da vida da graça. Por isso eu estou frisando isso. A nossa aula de hoje é a aula mais importante do nosso curso. De nada adiantaria se conhecer todas as coisas, de nada adiantaria uma vida moral pela moral. É preciso uma vida moral pela graça. É preciso desenvolver em nós a vida da graça para que um dia nós participemos da vida de Deus e assim nós chegamos à finalidade última da nossa vocação enquanto seres humanos. Como Deus quis que nós participássemos da sua vida, por seu amor e por sua misericórdia. Continuando o nosso material. Mas muito mais do que isso, muito mais do que a vida interior intelectual, como eu dizia, a criação, Deus nos concedeu sua amizade, a graça. Pelo pecado original, o homem perdeu a graça. Então, envia seu filho para tornar seus filhos adotivos, readmitindo-nos a vida da graça. Tudo isso nós já estudamos. Pelo pecado original, perdemos a vida da graça, porque a graça e o pecado são como água e óleo. Elas não se misturam. Essa é uma realidade muito importante para compreendermos o quanto nefasto e danoso é para a nossa alma o pecado mortal. O pecado mortal, verdadeiramente, como seu próprio nome diz, causa uma morte. A morte da vida da graça em nossa alma. O pecado mortal e a graça são como água e óleo. Ora, o homem pecando perde a vida da graça. Perde a sua amizade com Deus. Esta amizade será reconquistada em nosso Senhor Jesus Cristo, pelos méritos da sua paixão, da sua morte e sua ressurreição.
O Filho nos deixa a sua igreja e o Espírito Santo. O Cristo assim nos comunica o Espírito. A vida da graça não é senão a nossa vida de comunhão com o Espírito Santo. E Jesus nos deixa a sua igreja. A igreja como grande sacramento universal de salvação. A igreja, o instrumento, o corpo místico que Cristo deixa nesse mundo para comunicar-nos a sua graça. Não é senão através da igreja que nós recebemos os méritos de Cristo, especialmente quando a igreja administra os sacramentos, nos conduzindo à vida de santidade. A vida espiritual é a vida no Espírito Santo, a aplicação a cada alma dos méritos da obra redentora de Cristo. Contrariamente, isso aqui é muito importante, a doutrina luterana, o que ela entendia? Ela entendia que a justificação de Cristo, ou seja, a obra redentora de Cristo nas nossas almas, seria uma justificação meramente exterior. Por isso Lutero entendia que o que salva é simplesmente a fé. Que você creia, se você crer, você será salvo. Porque a fé fará com que venha a justiça de Deus sobre você e, de certa forma, ela vai te cobrir como um cobertor. Vai cobrir as suas faltas, os seus pecados, para que você possa ser salvo. Ou seja, não há uma justificação interior. Não há uma redenção interior do coração humano. Assim nós entendemos uma frase célebre de Lutero, que dizia: peque fortemente, mas crê ainda mais forte, porque de certa forma a fé fará com que venha como que um cobertor da justificação de Cristo sobre as nossas vidas. Ora, para a doutrina católica isso não persiste, isso não subsiste. A fé católica crê que a justificação de Cristo opera a verdadeira purificação do coração. Eu coloquei aqui duas passagens para a gente compreender isso, que isso é muito importante. A fé não simplesmente pela justificação de Cristo cobre os nossos pecados como um cobertor. Não, a justificação de Cristo opera na nossa alma, no nosso coração, em vista de uma purificação, de uma purgação da vida de pecado em nós, para que possamos progredir na nossa conformidade a Cristo e a sua vontade. Vejam o que diz o Salmo 50, o Salmo Miserere, aquilo que Davi compôs certamente após o seu pecado com a mulher de Urias. É belíssimo esse salmo, no coração contrito. Tem piedade, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Segundo a tua imensa compaixão, apaga a minha iniquidade. Apaga. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois reconheço a minha iniquidade, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, só contra ti, eu pequei e fiz o mal diante de ti. És justo na tua sentença e reto no teu julgamento. Eu fui gerado na iniquidade, e minha mãe concebeu-me pecador. Olha a realidade da mancha do pecado original. Mas tu amas a verdade no coração, e no íntimo me manifesta a sabedoria. Asperge-me com o sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Maravilhoso. Tu me farás ouvir o gozo e a alegria, e exultarão os ossos que tu quebraste. Dos meus pecados desvia a tua face e apaga todas as minhas iniquidades. Olha que maravilha, o versículo 12. Criai em mim um coração puro, ó Deus, e renova em minhas entranhas um espírito resoluto. Não me rejeites da tua face e não retires de mim o espírito de tua santidade. Devolve-me a alegria da tua salvação e confirma-me com o espírito generoso. Maravilhoso esse salmo, mostrando que a obra de Deus em nossas almas não é senão uma obra de purificação, de conversão dos nossos corações. Não é uma atuação da graça de Deus simplesmente exterior, como queria Lutero. Vamos ver também Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Ezequiel 36, 25. Aspergirei sobre vós água pura e sereis purificados. Eu vos purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Eu vos darei um coração novo e porei em vós um espírito novo. Tirarei do vosso corpo o coração de pedra e vos darei um coração de carne, um coração novo pela obra do Espírito Santo. Então a graça de Deus vem em nós
numa obra de verdadeira purificação do nosso coração, conformando o nosso coração, aquele coração de pedra por causa do pecado, a um coração de carne, a um coração vivo que esteja em conformidade com a vontade de Deus. A graça santificante é verdadeiramente uma participação real e formal da natureza divina, pois ela é o princípio de operações propriamente divinas. Se interrogarmos o Evangelho sobre isso, ele nos diz que a vida da graça, dada pelo batismo e nutrida pela Eucaristia, é como o germe da vida eterna. Esta vida eterna começada constitui todo um organismo espiritual que deve se desenvolver até a nossa entrada no céu, diz o padre Garrigou Lagrange. Então, o que é a graça santificante que Deus nos dá? Que Deus nos concede quando nós somos batizados, e nós podemos perdê-la por um pecado mortal e readmiti-la através do sacramento da confissão. Esta graça santificante que é nutrida pela Eucaristia, pelas obras espirituais, pelas obras de misericórdia, esta graça não é senão uma participação nossa na própria vida de Deus. Santo Tomás de Aquino ensina: a graça não é senão um certo começo da glória em nós. Então, se no céu nós participaremos definitivamente da vida de Deus, a graça santificante que Deus nos concede nesta vida da graça de que estamos falando é uma semente, é um início, são primícias da glória eterna que nós experimentaremos no céu. Aqui começamos, de certa forma, essa participação da vida de Deus através da vida da graça. Por isso a vida da graça é, como os santos costumavam dizer, o único necessário. É aquilo que verdadeiramente importa nas nossas vidas, a vida da graça. Vamos ler algumas passagens para que a gente compreenda isso melhor. Vamos a Mateus capítulo 5, versículo 48. Eu já tive a oportunidade de falar dessa passagem aqui no nosso curso, mas vale a pena nós frisarmos. Mateus 5, 48. Sede, portanto, perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Sempre que eu lia esta passagem, eu ficava um pouco incomodado com esta realidade, porque me parecia que nosso Senhor estava nos pedindo algo impossível. Como é que nós, criaturas humanas, poderíamos ser perfeitas como o Pai Celestial é perfeito? O próprio Cristo diz isso ao jovem rico: só Deus é bom. Como é que nós compreendemos isso? Como é que Jesus pode nos pedir uma realidade que nos parece tão difícil, inalcançável, sermos perfeitos como o Pai Celestial é perfeito? O Cristo só nos pede isso porque nos concede a graça para isso, e a graça para isso é a própria vida de Deus em nós. Nós só podemos ser perfeitos como o Pai é perfeito se a própria vida de Deus vier viver em nós. E neste organismo espiritual ir nos desenvolvendo em vista dessa conformidade da nossa vida à perfeição de Cristo. Esta é a realidade da vida da graça. Mateus capítulo 6, versículo 33. Esta passagem também é muito bonita. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Cristo assim coloca uma ordem para nós. Uma ordem de desejo, uma ordem de busca. A primeira coisa que nós devemos aspirar na nossa vida deve ser o reino de Deus. E o reino de Deus especialmente interiormente em nossas almas, consubstanciado na vida da graça, na participação da nossa alma da própria vida de Deus. Esse deve ser a nossa principal ambição nessa vida, a nossa procura principal nessa vida. Muito antes dos bens materiais, muito antes do sucesso profissional, muito antes das conquistas nesse mundo, nós devemos procurar o desenvolvimento do reino de Deus, o desenvolvimento da vida da graça em nós. Tudo mais nos será dado por acréscimo. João capítulo 14, 20 a 21. João 14, 20 a 21. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. A realidade da participação nossa da vida de Deus, o Cristo vivendo em nós. Quem acolhe os meus mandamentos e os observa, esse é quem me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai,
e eu o amarei e me manifestarei a ele. Outra passagem, esta um exemplo prático, né, para que a gente compreenda definitivamente a proeminência da vida da graça sobre todas as demais realidades desta vida. Lucas 10, 38 a 42. Enquanto estavam a caminho, Jesus entrou num povoado e uma mulher de nome Maria recebeu-o em casa. Ela tinha uma irmã. Uma mulher de nome Marta recebeu em casa. Ela tinha uma irmã, Maria, que sentada aos pés do Senhor, ouvia sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha a servir? Dize-lhe que me ajude. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu andas preocupada e agitada por muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Uma passagem que demonstra muito claramente a proeminência da vida da graça sobre os demais afazeres deste mundo. Ou seja, nós devemos reservar tempo para a oração. Nós devemos reservar tempo para o desenvolvimento da vida da graça em nós. Aqui Jesus de nenhuma forma está combatendo a atitude servil de Marta. De forma alguma, Jesus quer que nós simplesmente nos detenhamos na vida contemplativa, na vida de oração, e nos esquecemos também dos nossos afazeres e das nossas tarefas. Todos nós as temos, devemos cuidar delas. Mas Jesus está mostrando a proeminência, ou seja, que a vida da graça prevalece sobre todos os demais afazeres. Maria escolheu a melhor parte. Uma só coisa nos é necessária, a vida da graça. Na história da igreja, muitas pessoas tentaram criar uma oposição entre a vida espiritual e a vida prática, a vida de serviço neste mundo. Ora, a demonstração clara de que essa contrariedade não existe é a vida dos santos. Se pegarmos santos que tiveram uma atividade de caridade, de serviço às pessoas mais necessitadas nesse mundo, em todos esses santos nós encontraremos também uma vida espiritual profunda. Encontraremos isso em São Francisco de Assis, encontraremos isso em São Vicente de Paulo, encontraremos isso na Madre Teresa de Calcutá, que não permitia que as irmãs saíssem para a sua atividade exterior, no seu serviço lá fora aos pobres e necessitados, sem antes horas de adoração ao Santíssimo Sacramento. A vida da graça nos faz verdadeiramente ter uma conduta exterior em conformidade com a vontade de Cristo. De forma alguma deve-se colocar uma contradição entre a vida espiritual e a vida exterior de serviço, mas deve-se sim ressaltar que a vida espiritual, a vida da graça, é superior à vida exterior, à vida servil neste mundo. Porque a vida da graça é a nossa própria vida de comunhão e de amizade, de aliança com Deus. É justamente progredindo na vida da graça que nós vamos progredir também na vida exterior e na vida de serviço. Nosso material. A perfeição cristã consiste na perfeita conformidade da vontade humana com a vontade de Deus. Penitência e oração são meios. A caridade para com Deus é a rainha das virtudes. Então a penitência e a oração são meramente meios que nos ajudam a chegar a esta finalidade. Qual finalidade? A conformidade da nossa vontade, da nossa vida, à vida de Deus. Que se substancia, claro, na própria caridade para com Deus. Então, neste sentido, é possível falar de um verdadeiro progresso que a nossa alma deve fazer. Como eu disse, trata-se verdadeiramente de um caminho que a nossa alma faz em vista da conformidade do nosso coração com a vontade de Deus. Este caminho, este progresso na história da igreja, recebeu várias figuras dos santos. Se formos aos santos padres, a São João Clímaco, a São Gregório de Nissa, encontraremos a analogia a partir da passagem de Jacó. Jacó vê aquela escada que vai até o céu. Assim, os santos padres entenderam a vida espiritual como uma escada. Nós vamos progredindo de degrau em degrau. Especialmente São João Clímaco tem um livro muito interessante sobre as escadas de Jacó. Os degraus pelos quais nós subimos, nós aspiramos na vida espiritual. Também Santa Teresa d'Ávila deixou
deixou um legado importante nesse sentido com o seu castelo interior, com as suas 7 moradas. Nós entramos pelo castelo quando entramos na vida da graça, quando estamos em estado de graça. Se estamos no pecado mortal, estamos fora da vida da graça. Isso é preciso ficar muito claro para nós. Quando é que nós entramos na vida da graça? Digamos assim, na primeira morada do castelo. Nós abandonamos o pecado, em especial o pecado mortal. Se o pecado está em nós, se nós não estamos no estado de graça, nós estamos fora do castelo e da vida da graça de Deus. Corremos o risco, inclusive, de perder o prêmio eterno, a alegria eterna do céu. Então é preciso entrar primeiro no castelo. E à medida que se entra no castelo, vai se progredindo em 7 moradas que há dentro do castelo interior. Os grandes santos são chamados santos de 7ª morada. Ou seja, na 7ª morada há verdadeiramente uma união da alma com Deus, uma união plena. Deus vive na alma verdadeiramente. Vamos ler aqui. No decurso da história da igreja, os santos desenvolveram alegorias para a demonstração do progresso da alma na vida da graça. As moradas de Santa Teresa d'Ávila e a escada de Jacó, de São João Clímaco e dos santos padres, são grandes exemplos. Neste estudo, mas nós aqui adotaremos o esquema de São João da Cruz, Santa Catarina de Sena e do padre Garrigou Lagrange. As 3 vias, ou as 3 idades da vida interior. Santo Tomás também adota essas 3 vias. Ele as chama de a vida dos iniciantes, dos avançados e dos perfeitos. Da mesma maneira, o padre Garrigou, São João da Cruz e Santa Catarina de Sena chamam da via purgativa, que é a via dos iniciantes, a via iluminativa, ou a idade iluminativa, que é a via dos avançados, e por fim a via unitiva, que é chamada a via dos perfeitos. São estas, de uma maneira geral, as 3 grandes idades da vida interior. O progresso da vida da graça, da vida interior, se faz dentro do âmbito dessas 3 grandes fases, dessas 3 grandes vias, dessas 3 idades pelas quais a alma vai progredindo e crescendo na conformidade do seu coração a Deus. Então, desde já eu indico esta importante obra do padre Garrigou Lagrange, as 3 vias e as 3 conversões. Há também as idades da vida interior, também outro livro dele, muito importante. Um livro bastante mais grosso, com muito mais conteúdo do que este. Este é uma introdução em que trata especialmente das conversões que vão nos levando a progredir nessas 3 vias, essas 3 idades da vida interior. O padre Garrigou Lagrange diz que se existem 3 idades, 3 vias, existem também 3 conversões pelas quais nós entramos em cada uma destas vias. A primeira via que é colocada é a chamada via purgativa. Vejam, tratar disso, gente, é de suma importância. Infelizmente, nós estamos num contexto eclesial em que praticamente se esqueceram dessas realidades, da importância de se ensinar as pessoas a progredir na vida da vida espiritual, na vida interior, da importância de uma direção espiritual em vista da santificação das pessoas, da santificação dos nossos corações. Infelizmente, cada dia que passa, parece que as homilias estão mais voltadas simplesmente à realidade desse mundo, a tornar-nos bons cidadãos e coisas desse tipo, a realidades políticas. E, obviamente, eu não desprezo essa realidade, como vocês sabem, já viram nas últimas aulas, quanto eu dou importância a tudo isso, mas há um esquecimento, até mesmo nas homilias, nas pregações, da importância do progresso na vida espiritual. E como Jesus disse a Marta, é um único necessário, é aquilo que verdadeiramente importa, é progredirmos na vida da graça. Tudo mais virá por acréscimo, como diz Mateus 6,33. É muito importante nós conhecermos essa realidade, termos um bom diretor espiritual, um sacerdote ou alguém avançado na vida espiritual que vai nos ajudar a progredir nesse sentido. Com efeito, isso é a única coisa que verdadeiramente importa, é o único necessário. A primeira via da vida espiritual é a via purgativa, chamada por Santo Tomás de Aquino de infância na vida espiritual. É a via na qual, por Santo Tomás não, pelo padre Garrigou Lagrange, a infância na vida espiritual. O padre Garrigou diz que o progresso na vida espiritual acontece mais ou menos como o nosso progresso na vida orgânica natural. A infância, a adolescência e a idade adulta.
Então, essa primeira fase, a infância, é a via na qual se entra pela primeira conversão. Abandona-se o pecado, especialmente o pecado mortal. Na vida dos apóstolos, esta conversão para a via purgativa, essa primeira fase da vida espiritual, se deu com o vem e segue-me de Jesus. Quando os apóstolos estavam lá, a maioria deles pescadores, né? Temos também Levi, que era cobrador de impostos, enfim, na vida dos apóstolos, quando Jesus chega e diz a eles, vem e segue-me. Esta é a entrada, e nós realmente partimos num caminho de seguimento do Senhor e da sua palavra. É a primeira fase, a fase da via purgativa, como o seu próprio nome diz, é uma fase de purgar. É uma fase de purificação da nossa alma dos pecados. A nós que antes da conversão, da primeira conversão a Cristo, tínhamos uma vida tomada pelo pecado, tínhamos uma vida de relativismo, tínhamos uma vida que nós não nos preocupávamos com o amor a Deus, com a vivência dos mandamentos de Deus, nós entramos neste primeiro caminho. É um caminho de purgação, de abandono, especialmente dos pecados mortais na nossa vida e de desenvolvimento nosso na vida da graça. É fase de conhecimento de Deus e de si mesmo, esta primeira fase. Fase em que Deus nos dá muitas vezes consolações espirituais na oração e na meditação. São João da Cruz diz que neste início de caminho da vida espiritual, Deus nos dá um melzinho, Deus nos dá consolações, para que a nossa alma, tão apegada à vida sensitiva, possa se voltar para Deus também, de certa forma, através desta realidade sensitiva. Então Deus nos dá consolações. Às vezes nós sentimos grandes momentos de prazer espiritual enquanto estamos na oração, enquanto estamos fazendo meditação. A nossa alma se sente bem, sensivelmente, emocionalmente nós sentimos prazeres, consolações interiores que são nos dadas como dons do Espírito Santo, para que nós possamos fazer esta primeira fase, esta fase da via purgativa, de abandono dos pecados, e para que possamos nos apaixonar por Deus. Nós que estávamos tão apegados a essa realidade, Deus nos concede que também experimentemos da graça dele, de certa maneira, de modo sensível. Pauta-se pela espiritualidade dos mandamentos. Então, essa primeira fase era muito marcada pelos mandamentos. Vejam, por que nas outras fases esta realidade não é tão marcada pelos mandamentos? Porque lá já está se amando. Santo Agostinho tem uma frase muito bonita que ele diz o seguinte: ame e faça o que queres. Se você amar, você vai cumprir todos os 10 mandamentos. Se de fato você amar, se de fato você cumprir a caridade, você vai cumprir todos os 10 mandamentos. Mas esta primeira fase, como nós ainda não amamos de uma maneira perfeita ou de uma maneira avançada, nós precisamos dessa obediência como que serviu a Deus. Nós somos simplesmente servos, olhamos os mandamentos e falamos, eu tenho que obedecer, por quê? Porque eu tenho que obedecer. É um começo, nós estamos desenvolvendo em nós ainda a caridade nessa fase purgativa. Por isso, é uma espiritualidade dos mandamentos, nós nos apegamos muito a estas normas, a estes preceitos, e isso é importante, porque nós estamos purgando, nós estamos retirando a lama do pecado que estava sobre nós antes dessa primeira conversão. Então é preciso ter foco sim nos mandamentos. É claro, em vista de um desenvolvimento de tal maneira que, à medida que nós formos progredindo na vida espiritual, nós nem precisaríamos mais nos lembrar dos mandamentos em si, de cada um dos preceitos, porque já estaremos tão tomados pelo amor que os preceitos passarão a ser meras palavras escritas. E o cumprimento destes preceitos já será como que automático e muito claro para nós, porque nós estamos amando. Ame e faça o que queres. Foi o que diz Santo Agostinho. Entendemos então essa passagem nessa perspectiva. É uma passagem de purgação dos pecados, especialmente a impureza e a impaciência. O padre Anderson Batista tem um curso muito interessante sobre a vida espiritual. Ele trata desses 2 grandes pecados que precisam ser purgados aqui na via purgativa, que são a impureza e a impaciência. As 2 virtudes que combatem esses pecados são a pureza, que está muito atrelada à virtude da castidade, e a virtude da paciência. Então, se não ordenamos os nossos apetites sensíveis, as nossas paixões ao amor, ao bem, ao justo, ao verdadeiro, certamente não conseguiremos amar a Deus se estamos apegados às paixões desse mundo, sejam
a gula, sejam as paixões sexuais desregradas, sejam aos tantos prazeres desse mundo, se a impureza toma conta de nós, jamais conseguiremos amar a Deus verdadeiramente. Se a impaciência toma conta de nós, e a virtude contrária à impaciência é justamente a paciência, ou seja, no trato com os nossos irmãos, a paciência é um corolário da caridade. Se estamos sempre nervosos, raivosos e não conseguimos perseverar nas realidades desse mundo, especialmente quando nos vem a tribulação, quando nos vem a dificuldade, se não conseguimos tratar bem ao próximo, se não conseguimos ter misericórdia com os outros, tudo isso fruto da paciência, não conseguiremos, é claro, amar a Deus, a impaciência estará dentro de nós, a impaciência mesmo com a obra de Deus na nossa vida. Se achamos que tudo tem que ser para agora, que Deus tem que nos dar o que nós estamos pedindo, que a tribulação não pode nos acometer e não pode vir sobre nós, não conseguiremos progredir. São duas virtudes essenciais para o crescimento da vida espiritual, especialmente no âmbito da via purgativa, a pureza e a paciência. Terminada a via purgativa, nós então passamos à via iluminativa. A via iluminativa é a adolescência na vida espiritual. A alma não goza tanto mais de consolações sensíveis, mas de uma abundância maior de luz na contemplação e no apostolado, por vivos desejos da glória de Deus e da salvação das almas, por maior facilidade em rezar. Então, se na vida purgativa Deus nos dava grandes consolações, iluminativa, e de forma especial da passagem da via purgativa para a via iluminativa, Deus começa a nos tirar estas consolações, porque nós de alguma forma começamos a nos apegar às consolações de Deus. Este livro de Jean-Baptiste Chautard, A Alma de Todo Apostolado, trata desta realidade. É preciso antes servir ao Deus das consolações do que às consolações de Deus. Nesta via purgativa, Deus vai nos dando consolações, mas nós corremos o risco de ficarmos apegados às consolações, de tal maneira que nós achamos que Deus somente está nos ouvindo na oração quando experienciamos algo sensitivamente, consolações interiores, de tal maneira que nós só começamos a viver a vida da graça e estamos experimentando isso. Por isso Deus nos tira muitas vezes essas consolações e nos permite viver um estado que nós chamamos um estado de aridez, um estado de deserto. Para quê? Para que o nosso amor seja purificado, o nosso amor que era de alguma forma interesseiro, nosso amor que buscava a Deus simplesmente em vista dessas consolações, passa a buscar a Deus por aquilo que Deus é verdadeiramente e não por causa das consolações que Deus nos concedia. É a via iluminativa. Nós deixamos de servir às consolações de Deus e passamos a servir ao Deus das consolações. Na vida dos apóstolos, esta conversão à via iluminativa deu-se pela crucifixão de Cristo. A entrada na via purgativa com o vem e segue-me de Jesus. A entrada na via iluminativa com a crucifixão de Jesus. Ali eles compreenderam que o caminho não era simplesmente de consolações, que o caminho não era de uma vida fácil, mas de conformidade ao Cristo, especialmente ao Cristo crucificado. Por essa segunda conversão, chamada purificação do sentido da cruz. Diante da cruz, muitos não querem seguir o Senhor. Perfeições que tornam necessária a segunda conversão, a principal é o amor. Então vejam, na via purgativa, tomados de certa forma por um amor próprio. É uma doença espiritual chamada filáusia. É quando eu me amo de tal maneira que eu me esqueço de Deus. E tudo que eu busco por causa de mim. Mesmo a vida espiritual, eu tratava das consolações. Eu vou rezar por quê? É porque isso me traz uma consolação, porque isso me traz um prazer. É preciso tomar muito cuidado. Muitas pessoas acabam se viciando. E a vida espiritual não se torna verdadeiramente vida espiritual, porque se busca a si mesmo, busca-se as consolações de Deus propriamente, mas não se busca o Deus das consolações. Um amor mercenário dos imperfeitos, que sem perceber servem a Deus por interesse, pelo apego às consolações, quer temporais, quer espirituais. Geralmente, esta segunda conversão é marcada por um acontecimento impactante. Então vejam, a nós que tínhamos um amor
mercenário que só se preocupava consigo mesmo, Deus muitas vezes permite que esta passagem da via purgativa para a via iluminativa seja marcado por algum acontecimento que vai nos impactar nesse sentido, que vai tirar de nós a vanglória, que vai tirar de nós o amor desordenado por si mesmo e nos mostrar que a única coisa que vale a pena é o amor a Deus. Na vida de São Pedro, este acontecimento é belíssimo. Vamos vê-lo. Lucas capítulo 22, versículo 54 até 62. Lucas 22, 54 a 62. Aqui nós estamos quando Jesus acabou de ser preso. O Pedro está nas redondezas, havia sido preso. Logo ele que havia dito: eu não permitirei, Senhor, eu não permitirei que o Senhor seja preso. O Cristo, quando anunciou a sua paixão, que seria preso, seria crucificado, o Pedro se opôs. Ele disse que jamais permitiria que aquilo aconteceria. Vamos ver o que é que aconteceu com Pedro. Eles prenderam Jesus e o levaram, introduzindo na casa do sumo sacerdote. Pedro, entretanto, acompanhava de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor, Pedro sentou-se no meio deles. Uma criada o viu sentado perto do fogo, encarou de perto e disse: este aqui também andava com ele, com Jesus. Ele, porém, negou: mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: tu também és um deles. Pedro, porém, respondeu: não, homem, eu não. Passou mais ou menos uma hora e um outro insistiu: certamente este aqui também estava com ele, pois é galileu. Pedro, porém, respondeu: homem, não sei de que estás falando. Vejam o Pedro que quer proteger-se a si mesmo. Vejam o Pedro que quer defender a sua vida e não quer abrir mão da sua própria vida em vista de Cristo. Vejam Pedro que se esconde porque quer se proteger. Vejam a realidade da via purgativa. A nossa comunhão com Deus, ela existe sim, mas ainda um amor interesseiro. Nós estamos com Deus por causa de nós mesmos, pelas consolações que vamos receber, pelo o prêmio eterno do céu que vamos receber, mas tudo em vista de nós mesmos. A filáusia, um amor desordenado por nós mesmos. Pedro estava assim, ele não conseguia dizer: não, eu estava verdadeiramente com Jesus, eu era um dos seus discípulos. Não, eu nem o conheço. Por quê? Porque o interesse de Pedro é proteger-se. E enquanto ainda falava, um galo cantou, como Jesus havia dito: antes que o galo cante, Simão, tu me negarás 3 vezes. Então o Senhor se voltou, vejam, Jesus já preso, se voltou e olhou para Pedro. Olha que passagem magnífica. Olhou para Pedro e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Aqui agora é o momento da conversão de Pedro. Então Pedro, saindo dali, pôs-se a chorar amargamente. É um fato, como eu disse, Deus muitas vezes permite que na passagem da via purgativa para a via iluminativa haja um fato impactante na nossa vida. Um fato que nos demonstre o quanto nós ainda estamos apegados a nós mesmos, a nossa honra, a nossa vanglória, a nossa vaidade, e o quanto precisamos abandonar isso para uma vida de perfeição com Cristo. O Pedro quis defender a sua integridade, mas foi no olhar de Cristo que ele encontrou a verdadeira procura que ele tinha. Ele não deveria procurar a si mesmo, mas deveria procurar a Cristo. Por isso Pedro chora amargamente. É um choro sincero, é um choro de conversão de quem está deixando para trás o homem velho, o homem preocupado consigo mesmo, para se tornar homem preocupado com Cristo. Pedro entra na via iluminativa, deixa a si mesmo para procurar a Cristo. Santa Catarina, o que marca esta segunda conversão é o conhecimento experimental. Vejam, o Pedro conheceu isso, de nossa miséria e de nossa profunda imperfeição. Conhecimento que não é adquirido, pois é o Senhor quem dá. Pedro conheceu a sua miséria. Aquele Pedro que tinha se mostrado bravo, que disse: não, eu jamais vou permitir isso, Senhor. É o Pedro que diz: eu não o conheço. E no olhar de Cristo, Pedro tem que reconhecer a sua imperfeição e a sua miséria. Por isso, entra na via iluminativa. Nós entramos na via iluminativa justamente por isso.
quando nós percebemos a nossa miséria e quando abrimos mão de nós mesmos para viver para Deus. O que ocorre é que muitos entram na via purgativa, começam essa fase de conversão, mas não conseguem subir para a via iluminativa. Não conseguem passar por esta segunda conversão que nos faz abandonar nós mesmos e as nossas vontades em vista da vontade de Deus. Isso acontece muito, a miúde, muito frequentemente. Isso acontece na vida das almas, pela falta de um bom diretor espiritual, pela falta de vontade daquelas pessoas de amar a Deus sinceramente. E o que acontece é que quando a alma ela não consegue fazer este progresso da via purgativa para a via iluminativa, ela acaba caindo numa doença espiritual. E essa doença espiritual é chamada de tibieza. Prestem atenção que esse é um momento muito importante do nosso curso, porque certamente muitos de nós estamos tomados por essa doença. Começamos uma vida da graça, abandonando os pecados, mas como nós não conseguimos progredir, e há uma lei na vida espiritual que os santos sempre ensinaram, que é a seguinte: quem não progride na vida espiritual, regride. Como nós não conseguimos progredir, somos tomados por uma doença espiritual chamada tibieza. A doença da tibieza, nosso material. Quando a alma não consegue fazer a passagem da via purgativa à iluminativa, geralmente é tomada pela doença da tibieza. Trata-se de um estado de pecados veniais deliberados. Podemos até deixar para trás os pecados mortais e não cometê-los, mas a nossa atitude é olhar para os pecados veniais e dizer: como pelos pecados veniais nós não vamos perder a vida eterna e não se perde a vida da graça, o que tem eu ir cometendo esses pecados? Chamados pecados de estimação, nós nos acostumamos com os pecadinhos, eles vão tomando conta de nós, e os pecados veniais também têm um efeito na nossa vida espiritual, que é a diminuição da caridade para com Deus em nós. Como isso vai se tornando deliberado em nós, voluntário em nós, e nós vamos nos acostumando com os pecadinhos veniais, a gente fica nesse estado e a gente não consegue progredir. Por quê? Porque os pecados veniais vão são como que flechas no nosso coração, são como que água que vai sendo jogada na fogueira do amor a Deus que está no nosso coração. Eles não deixam existir verdadeiramente um progresso. É preciso abandonar isso, é preciso um alerta. Levanta, desperta tu que dormes, faça como o filho pródigo, cai em si, acorde. O que é que eu estou fazendo na minha vida? Eu não estou progredindo, eu não estou caminhando, eu estou me acostumando aos pecadinhos. A doença da tibieza causa isso em nós. A alma deixa de estar vigilante e de se mover por amor a Deus. Nós paramos de vigiar, nós paramos de ficar atentos às tentações diabólicas para lutar contra elas. Nós deixamos de nos mover em vista do amor a Deus. Lembra-se daquela parábola das 10 virgens, as 5 que não levaram o óleo para queimar. Nós fazemos isso, nós deixamos de ser vigilantes. Deixamos de ser vigilantes com o retorno do nosso Senhor. Deixamos de ser vigilantes no amor a Deus. Nós somos displicentes na oração, somos displicentes na nossa vida espiritual. Deixamos de rezar. Colocamos tarefas cotidianas muito acima da oração, e a oração começa a ser simplesmente o tempo que sobrar. Uma Ave Maria na hora que eu acordo e um Pai Nosso na hora que eu vou dormir, e parece que está muito bom. A missa dominical que eu vou simplesmente para cumprir um preceito. Paramos de progredir na vida espiritual. É uma doença que acomete muitas e muitas pessoas que entram na vida espiritual. Sua preocupação está apenas em si. A nossa vida com Deus é marcada pelo interesse próprio. A gente faz uma espiritualidade do não precisa. Não precisa de tanta coisa assim. Só isso aí já está bom. Já será o bastante para a gente ser salvo. A gente pensa dessa maneira. Esse pecado aqui, não vou perder o céu por causa dele, então que mal eu faço cometê-lo? Pensamos dessa maneira. Depois eu vou e me confesso e volto para a vida da graça. Confessa-se apenas para voltar a comungar. Nós começamos a procurar a confissão, por quê? Porque nós sabemos que nós estamos no pecado mortal, mas para a gente simplesmente voltar a poder comungar. Não há verdadeira contrição no nosso coração, um desejo de mudança de vida, de progredir na vida espiritual. Nós confessamos simplesmente para voltar a comungar. Vive-se moralmente apenas e na medida em que crê que será suficiente para não se perder, mas não progride.
Os padres da igreja, porém, sempre ensinaram que quem não progride na vida espiritual, regride. Como vencer, então, esta doença que toma conta de muitos de nós que começamos a vida espiritual? Há um livro muito bom de Monsenhor Ascânio Brandão sobre isso, e aqui eu coloco algumas dicas que Monsenhor Ascânio coloca. Primeiro é descobrir esse tíbio, como nas mais variadas doenças, o alcoolismo, da dependência às drogas. A primeira coisa que a pessoa precisa fazer para abandonar a doença é reconhecer-se assim: eu estou doente e preciso sair dessa doença. A primeira coisa que o tíbio tem que fazer é: eu estou tomado de tibieza, eu estou tomado por uma preguiça espiritual, eu não consigo crescer na vida da graça. Segundo, fazer o que foi omitido e fazê-lo bem. Então, se eu parei de rezar o terço, eu vou rezar o terço, custe o que custar. Se eu parei de fazer determinada mortificação, eu vou fazê-la, custe o que custar. Uma determinada determinação, como diz Santa Teresa d'Ávila. Determinar-se nesse sentido. Eu preciso fazer isso. Voltar às práticas piedosas abandonadas. Fazer tudo com método e pureza de intenção. Criar uma estratégia, criar uma disciplina de oração diária. Este tempo vai ser para a oração e nada vai me tirar disso. Custe o que custar, este tempo no meu dia será para a oração. Se você não fizer isso, você não vai sair do estado de tibieza. Meditações cotidianas bem feitas é o remédio supremo, diz Monsenhor Ascânio, a meditação, especialmente a meditação sobre a paixão de Cristo. Na sexta-feira, um dia muito propício para nós meditarmos. Tome a Sagrada Escritura, leia um trecho da paixão, comece a meditar a respeito daquilo. Comece a conversar com o Senhor sobre aquilo que você está meditando. Senhor, como o Senhor me amou naquela cruz. Pegue o trecho do Horto das Oliveiras, do sofrimento de Jesus no horto. Pegue trechos assim, faça meditações na Sagrada Escritura, que te façam progredir na vida espiritual. É o remédio supremo. Retiros espirituais, procure um retiro espiritual bom, que te faça voltar ao progresso da vida espiritual. Penitência, mortificação. A alma tíbia tem horror à mortificação, porque o que marca a alma tíbia é o amor a si mesmo. A mortificação nos faz nos desapegarmos das nossas vontades, daquilo que nós queremos. Comece a fazer mortificação, custe o que custar, você precisa sair dessa doença. Confissões e comunhões bem preparadas. Vai se confessar, faça um exame de consciência bem feito, peça a Deus uma contrição verdadeira, que aquela confissão seja para você um marco na sua vida espiritual, que a comunhão seja para você um encontro verdadeiramente com Cristo que está se doando a você na Eucaristia. Devoção ao Sagrado Coração de Jesus. O Monsenhor Ascânio tem uma devoção particular ao Sagrado Coração de Jesus, e lembra que essa foi uma das promessas que Jesus fez a Santa Margarida Maria Lacoque, que ele retiraria as almas do estado de tibieza, as almas que tivessem devoção ao Sagrado Coração. Por fim, o Santo Rosário, a meditação dos grandes acontecimentos da nossa fé no Rosário. São práticas que vão nos ajudar a vencer a tibieza. Vejam, esta doença é terrível, é preciso lutar contra ela, e é uma doença que acomete a muitos de nós. Como não conseguimos sair da via purgativa para a via iluminativa, rumo à perfeição na vida cristã, nós acabamos ficando parados, e esta paralisação é a tibieza, ela nos impede de progredir, é preciso vencê-la. Por fim, a última via, depois então que se passa da via iluminativa, vai-se à via unitiva, é a fase adulta, é a chamada a via dos perfeitos. Vamos ver Gálatas capítulo 2, versículo 20, como diz São Paulo, aqui está a definição do que seja a via unitiva. Gálatas 2, 20. Eu vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Minha vida atual na carne eu a vivo na fé, crendo no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu vivo, já não eu. Cristo vive em mim. Esta é a realidade da via unitiva. É Cristo que passa a viver na alma. Esta união é tão forte a este ponto. União com Deus pela fé e pela caridade. O amor e o amado, o amor é Deus e a alma é o amado, são um só. Trata-se de uma realidade analogicamente esponsal, especialmente na espiritualidade carmelita. Os carmelitas tinham essa espiritualidade de tratar Cristo como esposo, especialmente as carmelitas, o esposo da alma. Assim como marido e mulher se unem e formam um só, o amor esponsal, assim a nossa alma se une a Cristo e forma com Cristo
uma só realidade, esse aspecto unitivo. Então vejam bem, na via purgativa, a realidade era servil. Nós olhávamos para Deus como um servo olha para o seu Senhor. Na via iluminativa, nós temos uma realidade como que filial. Olhamos para Deus como um pai. Aqui já começamos a progredir. Mas na via unitiva é uma realidade esponsal. Nós somos um só com Deus. Se o iniciante pensa constantemente em si, o perfeito pensa na glória de Deus e na salvação das almas. Na vida dos apóstolos, a entrada na via unitiva ocorre em Pentecostes. Então é a terceira conversão que nos faz entrar na vida unitiva, que aconteceu na vida dos apóstolos quando receberam o Espírito Santo em Pentecostes. As línguas de fogo são sinal da fonte viva do amor acendida em seus corações. A terceira conversão passa por trevas, aridez, amargura e angústia. É a noite escura de São João da Cruz. São João da Cruz escreveu sobre essa realidade. Quando se passa da via iluminativa, que é a via dos avançados, para a via dos perfeitos, esta passagem é marcada por trevas, por angústias, para que a alma verdadeiramente ela passe por uma última purificação até que atinja um estado de perfeição e de união com Cristo. Muito semelhante ao que Cristo experimentou na cruz. O Eloi, Eloi, lama sabachthani. Pai, Pai, por que me abandonastes? A alma, de certa forma, experimenta essa realidade nesse mundo. Experimenta, de alguma maneira, um abandono de Deus. Não, Deus não abandonou, mas sensivelmente, em seu coração, a alma experimenta como que um abandono. Os apóstolos experimentaram isso antes dessa terceira conversão. A terceira conversão em Pentecostes. Antes de Pentecostes, eles tiveram que sofrer o abandono, porque o Cristo voltou para o Pai na ascensão, ficaram abandonados, por isso trancados dentro do cenáculo. Ainda que estivessem numa idade avançada na via iluminativa, ficaram trancados dentro do cenáculo, não eram capazes de sair para pregar o Cristo, para anunciar o Cristo, para testemunhá-lo. Tiveram que passar esses 9 dias de trevas, de amargura, de um sentimento de solidão, de abandono. O Cristo foi, e agora? Até que vem o Paráclito. É preciso passar por essa fase. Aqueles que progridem na via iluminativa hão de passar por uma fase terrível, por uma fase escura, uma noite escura, como diz São João da Cruz. Mas após essa noite escura, virá o Espírito Santo Paráclito, Senhor das nossas almas, a vida de nossas almas, então entraremos na vida unitiva, na via de união da nossa alma com Deus. Experimenta-se certo abandono, como os apóstolos, após a ressurreição e ascensão até o Pentecostes, quando foram privados da presença sensível de Cristo. Quando se passa dessa noite escura, então entra-se na via unitiva, que nós poderíamos também dizer a sétima morada de Santa Teresa d'Ávila. O estado da nossa alma é um estado de união com Cristo. Na via purgativa, um estado de abandono dos pecados. Na via iluminativa, a luz de Cristo vem sobre nós e faz com que as virtudes começam a ser desenvolvidas. Uma etapa avançada. Na via unitiva, a vida de Deus está em nós. Há uma união da alma com Deus, do amado e do amor. Essas são as 3 vias, as 3 idades da vida espiritual. Nós devemos progredir nesta vida, e para isso é muito bom contar com a ajuda de um bom diretor espiritual. Agora trataremos também de um assunto importante, que são os inimigos da vida da graça. Os 3 grandes inimigos deste progresso na vida da graça são, primeiro, o demônio. O demônio não é uma abstração. O mal não é uma abstração. O demônio é um ser, um anjo, uma criatura espiritual que não quis servir a Deus e que tem como a única finalidade da sua atividade retirar-nos também a nós da vida e da graça de Deus. A principal obra do demônio, nós já vimos isso no nosso curso, é a tentação. Muitas pessoas se impressionam com a infestação, com a possessão diabólica, fenômenos extraordinários que acontecem, mas essas não são as piores atividades do demônio. Porque uma pessoa pode estar possessa, como alguns santos já estiveram na história da igreja, que se ofereceram assim numa atividade de mortificação, de sacrifício por alguma outra alma, mas não perderão o céu em razão disso. Mas há algo que nos faz perder o céu e a vida da graça. E isso é o pecado, especialmente o pecado mortal. Por isso a pior atividade do demônio chama-se tentação. A tentação é a atuação do diabo em vista de que nós cometamos algum pecado, especialmente o pecado mortal.
Segundo, o mundo. Não o mundo criado por Deus belo, mas o mundo machucado e ferido pelo pecado, como diz São João na sua primeira carta, 1 João 5,19. O mundo jaz sob o maligno. A cultura mundana que está à nossa volta, a cultura secularista que está à nossa volta, que deu as costas para Deus, que abandonou a Deus, que abandonou a vida da graça, que não se preocupa com isso. Este mundo que nos seduz com os seus prazeres, com as suas aventuras, este mundo é o segundo inimigo da vida da graça, seduzindo-nos e amedrontando-nos. Amedrontando-nos de que forma? Trazendo para nós verdadeiras ameaças. Se você crescer na vida da graça, você vai perder emprego, você vai perder profissão, você não vai conseguir ter isso, sucesso nisso ou naquilo, se você se mantiver dessa maneira. Nós não devemos fazer como Pio e negar o Cristo. Nós devemos oferecer as nossas cabeças, que a cortem. A nada dá mais valor do que a Cristo. Nada, nada, nada. Nem ao sucesso profissional, nem às alegrias desse mundo. Nada. Cristo em primeiro lugar, sempre. Terceiro, a concupiscência tríplice da carne. Nós mesmos, com a nossa realidade, com a concupiscência que tomou conta de nós em razão do pecado. É uma concupiscência tríplice, conforme está em 1 João capítulo 2, versículos de 15 a 17. Primeiro, a concupiscência da carne, seja a desordem no desejo dos prazeres sensíveis e corporais. Nós já estudamos isso também. O pecado original causou em nós certa tendência ao pecado. Deixou-nos com uma doença, a concupiscência. Nós devemos lutar contra ela. São Paulo diz sobre ela, na carta aos Romanos: não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero. Uma luta que está em nós, em razão da realidade do pecado. É preciso lutar com o auxílio da graça. Primeiro, a concupiscência da carne, que diz respeito aos prazeres sensíveis e corporais. É a nossa desordem em desejar estes prazeres, colocando-os como fim em si mesmos, não ordenando-os para o amor, para a verdade, para a justiça. Segundo, a concupiscência dos olhos, a desordem nos prazeres dos bens materiais externos, é a desordem no ter. A primeira, a desordem no prazer, a segunda, a desordem no ter. Quantas pessoas colocam nisso a sua vida, a realidade da sua vida? Esquecem-se da vida espiritual, esquecem-se do céu, esquecem-se de Deus. A preocupação é somente essa: ganhar dinheiro, ter bens, ter propriedades, como se isso fosse o que vale a pena. Como se pudéssemos, como muitas religiões antigas assim entendiam, levar isto para a vida eterna. Ora, não poderemos levar nada disso. Levaremos somente o nosso coração. Ter bens é importante, a propriedade privada é importante, mas é sempre meio para uma vida digna, meio para o sustento da nossa família, meio para a obtenção de um caminho para os nossos fins humanos. Nunca fim, nunca. A soberba da vida, o amor desordenado à nossa própria imagem, é a realidade da filáusia, que nos impede de progredir, especialmente da via purgativa para a via iluminativa. Nós somos muito apegados a nós mesmos. O grande marco do progresso da vida espiritual é o desapego de si mesmo em vista do apego a Cristo, digamos assim, de sua vontade. É conformar a nossa vontade à vontade de Cristo. Isso é uma realidade difícil. Exige sacrifício, exige perseverança, exige uma vida de oração profunda, porque dentro de nós existe como que um monstro que quer se salvar. Aquilo que Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a mim, ao Evangelho, ou seja, se abnegar, se despojar de si mesmo e buscar a Cristo, vai ganhar a vida eterna, a vida de Deus. Resta saber qual vida vamos querer: a vida deste mundo, a nossa vida, ou vivenciar e participar da vida de Deus. É um passo decisivo para nós, abrir mão de nós mesmos para fazer a vontade de Cristo. Isso não é fácil. Os pecados capitais ou doenças espirituais. Aqui também um outro ponto muito importante para o progresso na vida espiritual é entender que a concupiscência se manifesta através especialmente dos chamados 7 pecados capitais, que não são pecados de prática propriamente ditos, mas como o seu próprio nome diz, capitais vem de caput, que significa cabeça, são pecados fonte de outros pecados. São doenças espirituais que estão em nós,
e que nos levam a cometer diversos pecados. É preciso fazer um caminho de terapia, digamos assim, dessas doenças espirituais para que possamos vencê-las. Há um ótimo curso do padre Paulo Ricardo, chamado Terapia das Doenças Espirituais, que nos ajudam a progredir nesse sentido. Obviamente, nós não temos condições de entrar em cada uma das doenças espirituais e da terapia de cada uma delas aqui neste curso, né? Mas remeto vocês a procurarem este curso. Há também um livro dele chamado Um Olhar que Cura, que trata justamente disso, a partir da reflexão dos padres da igreja, especialmente Evagrio, Pontico, os padres da igreja perceberam certas terapias que nos ajudavam a vencer as doenças espirituais. Para dar como exemplo, Evagrio Pontico percebeu que a doença espiritual, que é a luxúria, que é justamente a doença espiritual que nos inibe de uma vida de castidade, especialmente no âmbito da sexualidade, estava muito atrelada à realidade da gula. Assim, quem não conseguia ter controle na gula, também certamente não conseguiria ter o controle na vida de castidade, uma sexualidade ordenada para o amor. Quem controla a gula, e gula é muito mais do que quantidade de comida, mas está na intenção, naquilo que subjaz quando nós vamos procurar nos alimentar, seja a alimentação que tem uma finalidade nutritiva e nós colocamos somente um caráter prazeroso na alimentação, colocamos na alimentação nosso Deus, a fonte da nossa felicidade, uma doença espiritual que está em nós, mas quem se controla na gula certamente vai ter muito mais facilidade de se controlar contra a doença espiritual, que é a luxúria, na vida dentro do âmbito da sexualidade. Então, por isso que nós devemos fazer jejuns, por isso que nós devemos fazer abstinências nesse sentido, porque isso colabora com a educação de nós mesmos, quando vier as tentações, por exemplo, as tentações sexuais. Então, se nós conseguimos vencer as tentações no âmbito da gula, estaremos treinados, de certa forma, para vencer também os prazeres sexuais. Dei apenas um exemplo de uma terapia que se faz contra uma das doenças espirituais, né? É preciso fazer todo esse itinerário, e aí eu remeto vocês a este curso para que possam conhecer esta realidade. Isso é muito importante. Para o progresso espiritual, é essencial combatê-los. São verdadeiras doenças, cabeças de outros pecados. O maior deles é o amor desordenado por si mesmo. Nós já falamos, é a chamada filáusia. Um outro ponto muito importante, e os mestres da vida espiritual também sempre recomendaram, é combater o chamado defeito dominante. Os mestres espirituais sempre alertaram que cada alma tem um defeito dominante, fonte dos demais. É preciso identificá-lo e combatê-lo. Claro que aqui será muito bom a ajuda de um bom confessor, de um bom diretor espiritual, mas todos nós poderemos identificar que nós temos algum defeito dominante em nós. E esse defeito dominante acaba sendo a raiz dos demais defeitos que estão em nós. É preciso perceber qual defeito é este que temos e combatê-lo com os meios adequados que nós temos para combater, né? Especialmente no âmbito das doenças espirituais. Certamente temos em nós alguma doença espiritual que é mais forte em nós. É um defeito dominante que nós temos. É preciso combatê-la, né? Certamente ele está sendo a fonte das demais imperfeições que nós temos. Então, é questão do defeito dominante. Então, muito bem. Assim nós encerramos esta nossa primeira aula sobre a vida da graça. Na próxima aula nós nos deteremos mais no catecismo, no que tange a oração. Nós estudaremos a oração, quais são as formas de oração, como criar uma vida de oração, e estudaremos o Pai Nosso, que é a oração maior. No Pai Nosso, Santo Tomás diz o seguinte, que nós, para a nossa salvação, nós precisamos saber 3 coisas. Aquilo que devemos crer, conhecemos pelo credo. Aquilo que devemos fazer, conhecemos pelos 10 mandamentos. E, por fim, aquilo que nós devemos desejar. E isso está no Pai Nosso. É aquilo que nós pedimos ao Pai no Pai Nosso. São as realidades que nós devemos desejar. Então, é um estudo muito interessante também estudarmos a oração do Senhor, o Pai Nosso, e é isso que nós faremos na nossa próxima aula. Sugestões de aprofundamento. Este livro que já mostrei, As 3 Vias e as 3 Conversões, do padre Garrigou Lagrange. A Alma de Todo o Apostolado, de Chautot. É um livro muito importante para se compreender que não há contraposição entre a vida espiritual e a vida das obras exteriores. Pelo contrário, o que Jean-Baptiste Chautot coloca aqui com muita clareza é que nós podemos cair numa tentação que muitos que assumem apostolados têm, de cair
no chamado ativismo. Ou seja, nós nos preocupamos somente com as obras exteriores e nos esquecemos da vida interior. A vida interior é verdadeiramente o combustível desse carro que vai nos mover. Se não tivermos vida interior, seremos como que um carro sem combustível. A nossa vida exterior não vai andar. Então, é um livro muito importante, A Alma de Todo Apostolado, ressaltando a importância e o papel da vida interior, da vida espiritual, para as realidades exteriores. Um ótimo livro também, para quem quer começar a vida da graça, é este Francisco para estar com Deus. É quem está passando pela primeira conversão, entrando na via purgativa e quer progredir na vida espiritual. Um sacerdote do Opus Dei, muito bom, um excelente diretor espiritual. Um livro para quem quer dar os seus primeiros passos na vida espiritual, conhecer os meios, os caminhos para progredir na vida espiritual. Um bom este livro, Para Estar com Deus. E para quem também quer iniciar, ou melhor, reiniciar um desenvolvimento na vida da graça, esse livro é muito recomendado. Eu coloquei também aqui o curso da terapia das doenças espirituais, já fiz referência. Há um outro curso muito bom também sobre a nossa progressão na vida espiritual, que é Engenharia da Santidade. E um curso chamado Introdução à Espiritualidade, do padre Anderson Batista. Esse curso está disponível no site da Universidade São Jerônimo. Basta vocês digitarem universidadesaojerônimo.org, se cadastrarem, e este curso está gratuito. É uma universidade ligada ao Centro Dom Bosco, do Rio de Janeiro. É um curso gratuito, é um padre muito bom, tem um conhecimento muito profundo sobre a vida espiritual. Vocês vão gostar bastante aí deste curso. Certo? Vamos rezar então uma Ave Maria, pedindo à Santíssima Virgem Maria que ela, a mãe da pureza, a mãe da vida da graça, aquela que mais perfeitamente permitiu que Cristo vivesse nela, aquela que mais perfeitamente vivenciou a vida da graça, que ela nos ensine a fazer um verdadeiro progresso espiritual em vista da vida unitiva, em vista da união da nossa alma com Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Viva Cristo Rei e Maria Santíssima. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.